Oi, pessoas. Hoje eu vou ler o texto Como Foi Pra Mim. E começa assim. Isso aconteceu enquanto eu morava naquela cidade, mas já não era mais criança. Tinha 16 anos e estava no terceiro ano do ensino médio. Lembro que no sábado anterior ao que aconteceu, era dia 23 de junho do ano de 2001, um sábado, e eu tinha ido à festa junina do meu colégio. Eu fazia o tipo porra louca rebelde e fui para tal festa usando um vestido de cetim bordô, estampado com caras de bichinhos fofos que eram cor de creme. Estava de meia arrastão e com o meu inseparável all-star preto. No pescoço, usava uma enforcadeira de metal. Eu adorava fazer o tipo que chama atenção e chamava de fato. A minha melhor amiga estava comigo e foi uma noite divertida. Lembro de ter invejado os cabelos escorridos de uma menina que estava lá. Lembro disso até hoje, sabe-se lá por quê. Não me lembro do que houve naquele domingo, dia 24, exatamente um mês antes do meu aniversário. Mas lembro perfeitamente do que sonhei naquela noite, que viraria segunda-feira. No meu sonho, eu estava em casa. Não era minha casa de verdade, mas era na ocasião. 2 homens entravam lá para roubá-la e atiravam em mim. Fui baleada 2 vezes e um dos tiros me acertou o pescoço. Eu não sentia qualquer dor e me via caindo no chão em câmera lenta. Já caída, senti o sangue escorrer formando uma poça espessa. Eu senti um enorme alívio e desfalecia. Parecia uma libertação, como se eu tivesse morrido. Acordei então no que era o meu quarto, deitada em uma cama de casal, e minha mãe estava sentada ao meu lado numa cadeira. Em frente à cama havia uma grande penteadeira e um espelho oval. Eu me levantei, fui em direção ao espelho e vi os pontos que haviam sido dados no meu pescoço. Acordei com uma estranha sensação. Era segunda-feira e na escola ainda comentei com algumas pessoas que tinha a impressão de que algo fora do comum aconteceria. E aconteceu. Fui para casa na hora do almoço, como em todos os outros dias. No meio da tarde, minha mãe me liga. Ela disse que precisava falar comigo e que estava indo para casa e que era algo sério que ela tinha para me dizer. O seu tom me perturbou profundamente. Pensei em milhares de coisas, sendo que todas elas a envolviam. Pensei que ela iria me dizer que tinha AIDS, que tinha sido demitida, que tinha alguma outra doença gravíssima. Fiquei com o coração pesado de maneira que eu não sabia explicar. Quando ela chegou, me disse: teu pai morreu. Ele se matou. Pronto. Caí numa outra vida, paralela a tudo. Eu não sabia como reagir, não conseguia chorar, só não acreditava. Uma tia dela que morava na ilha tinha ligado para ela e contado que naquele dia, de manhã, ele havia dado cabo à sua vida. A porra toda era inconcebível para mim. Como assim meu pai morreu? Pior, como assim ele se matou? Era a notícia mais surreal que eu poderia receber. Para mim, ele era um homem católico, dedicado ao trabalho e que condenaria qualquer pessoa que tivesse atitude semelhante. Mas é claro que eu não fazia ideia de quem era o meu pai de verdade. Aí então, liguei para os meus irmãos, cobrando uma satisfação, pois a filha de longe não soube da morte do próprio pai pela família dele, soube por outros. Ouvi deles um telefone desligado na cara e a resposta de que haviam tido uma preocupação muito grande com a caçula. Ah, sim, todos ficaram muito mexidos com o fato, mas a família, os tios de estirpe muito distinta, rica, fina e religiosa, tinham que enterrar de uma vez a vergonha que o filho mais novo lhes trouxera.
Morreu em torno das 7 horas da manhã e às 5 da tarde já estava sendo escondido no jazigo da família, junto com os seus pais e avós. Que merda. Eu não o via já havia 6 anos e nunca mais o veria novamente. Baixaram na nossa casa pessoas da Federação Espírita. Lembro de um cara careca e barbudo falando sobre a morte, tentando confortar, e eu só tinha vontade de mandá-lo tomar no cu. Minha mãe teve os surtos de culpa tardia e se vitimou pela morte do homem que ela tinha passado a vida inteira detonando pra mim. Eu liguei pro carinha de quem eu era afim na época e que vivia me maltratando e me dando foras pra contar a novidade, esperando algum tipo de consolo. Ele obviamente não sabia o que dizer, mas eu queria ser apaziguada pela perda, procurando ânimo e pena, esperando que assim ele fosse me amar. Usei a morte do meu pai desde o primeiro dia para que sentissem pena de mim, mas isso não deu muito certo. A noite já tinha aparecido quando eu achava que ia explodir se continuasse dentro de casa com todas aquelas pessoas estranhas dando condolências por um morto que já estava enterrado. Desembestei pela rua e fui parar no prédio do meu cursinho, achando que conseguiria assistir a aula de física e esperando a piedade de quem estivesse por perto. Não lembro quando foi que consegui chorar a morte dele, só sei que queria fazer de conta que aquilo não tinha acontecido. Não fazia nem uma semana que ele tinha morrido e eu inventei de ir a uma festa, sob os protestos da minha mãe. Era muita falta de respeito minha sair para me divertir quando eu deveria estar de luto. A festa era em uma casa grande. Lembro da escuridão, da música alta, das muitas pessoas que estavam lá, e lembro também que dentro de mim só havia um silêncio gigante. Eu estava lá, mas não estava. Um mês depois foi meu aniversário de 17 anos, em casa, com bolo e salgadinho para 2 amigos que me suportavam. Era uma vida de bosta. Não sentia nada. A ficha não tinha caído ainda. Meu pai foi um estranho para mim o tempo todo. As lembranças que eu tinha dele, em sua maior parte, eram ainda do tempo em que eu era uma meninota e ele me chamava de galega. As minhas lembranças eram de tristes conversas pelo telefone, nas quais eu tinha que fazer o que mais odiava em toda a vida: pedir. Ele nunca disse que me amava, e a coincidência de tudo isso foi o sonho. No dia em que ele morreu, eu sabia que algo estranho aconteceria. Eu tinha levado um tiro no pescoço e foi se enforcando que ele teve paz. Sempre esperei que ele tivesse o mesmo alívio e sensação de libertação que eu tive quando caí ensanguentada e leve no chão do meu sonho. As nossas vidas se tocaram e eu pude sentir então um pouco do que ele buscava.